Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a Live Sinistra, feita por você e para você. Hoje eu tenho um enorme prazer de receber ele, que é meu brother, um cara que eu admiro muito, tem desenvolvido um trabalho sensacional no audiovisual potiguar. O cara tem o que falar e é com enorme prazer que eu lhes apresento Caoni Venâncio. Caoni, meu parceiro, bota a cara! Seja bem-vindo à Live Sinistra! Obrigado, Cris. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tudo ótimo. Caoni, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado por você ter reservado esse espaço nessa sua agenda valiosa, que a gente sabe, né, que é de muito trabalho, de muito estudo, né, e ter um momento aqui contigo, para mim, assim, está sendo sensacional, sensacional. E ainda mais para falar a respeito de um tema extremamente relevante, né, para a nossa arte, principalmente a arte potiguar, que é a importância da propagação da arte audiovisual potiguar. Cauni, muitíssimo obrigado pela sua presença e pela moral que você está nos dando. Eu que agradeço, Cris, porque são esses espaços que a gente precisa para dar que dá voz para a gente, artista, né? E na nossa terra é importante que pessoas como você, que tem canal, que tem Instagram, enfim, que tem o meio de transmitir a mensagem da gente, é a gente que tem que lhe agradecer pela oportunidade de estar falando. Fico lisonjeado. Show de bola, show de bola. E vamos começar a brincadeira. Vamos começar logo assim, ó. Cauni, aqui a gente gosta de história. Né? A gente não gosta de saber da vida dos outros, não, mas a gente gosta de história. Então, assim, conta um pouco da sua história pra gente. Cauni Venâncio, quem é você? Bom, o meu contato com a arte, ela se deu assim desde criança, acho que como todo artista e pessoas não artistas, elas também se dão desde criança, né? O primeiro contato foi com a música, através do meu pai. Meu pai cantava, tocava um pouco de violão na igreja, igreja evangélica, e foi assim que eu fui tendo contato com a música. Eu gostava de cantar Roberto Carlos quando era criança, mesmo sem saber quem era Roberto Carlos, e cresci dentro da igreja, né? E também, como toda criança, cresceu assistindo televisão. E eu me imaginava, olha só que olha o que eu queria ser desde criança. Eu queria ser ator de filme de ação, igual a Van Damme. Eu não queria ser Eita! só ator. Eu não queria ser só ator, eu queria ser ator de ação, estilo Van Damme, porque eu fazia karatê com meu pai também. E foi o que fez eu começar a gostar de audiovisual, foi a TV, né? Eu assistia animação, né, os desenhos animados, e novela. Engraçado, né? Eu queria ser ator de ação, mas nas novelas eu gostava da parte dramática, mesmo sendo criança. E foi isso que foi gerando o interesse. Tive contato com história em quadrinhos. Eu até gosto de desenhar um pouquinho, faz anos que eu não pratico mais, mas eu escrevia história, eu desenhava inspirado em Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, e eu tinha três sonhos. Um era ser ator de ação, um era ser vocalista de uma banda. Por ser de igreja, era uma banda, tem que ser uma banda de rock da igreja, Uhum. e ser desenhista da Marvel. Eram os meus três sonhos que eu tinha até meus 17 anos, acho, ou até 19, eu ainda tenho, alimentava esse sonho dessas três coisas. E o início da minha carreira profissional foi em 2009. Foi considerado tarde, porque normalmente as pessoas, quando começam a fazer arte, elas começam criancinha e quando adolescente já está exercendo, né? Não, eu já fui mais Uhum. adulto e fiquei feliz porque eu estava saindo eu vim de uma viagem missionária, de um grupo de missionários evangélicos. Aí a gente estava no interior fazendo apresentação de teatro. E eu fazia lá nas ruas e tal do município. Aí quando cheguei em Natal, um amigo meu que é policial fez: Ei, vamos fazer teatro lá na Ribeira? Aí eu tava assim, eu tava doente. Eu disse: Vamos, bora, bora, bora. Aí fui doente mesmo. Aí, por eu não ter desistido, eu tô aqui hoje falando com você. 2009, Caraca! isso mesmo. Ele parou, né? Ele tem interesse só de começar para perder a timidez. Eu assumi como profissão. Em 2011, 2 anos depois, eu entrei no audiovisual, através da faculdade, né? E foi quando eu comecei a
me apaixonar. Eu disse, finalmente eu vou entrar na área que eu queria, que era a área de cinema, a área de audiovisual. Bom, esse sou eu, sou compositor também, sou dublador, que a gente vai ver um pouquinho do meu trabalho de dublagem, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sou preparador de elenco, preparo principalmente crianças, eu sou especialista em preparar crianças para cenas de tristeza, de alegria, de luta, que criança também tem cena de luta. E que mais que eu sou? Faço mentoria artística. Um exemplo, se você quiser fazer, você entrar na área da música, entrar na área de atuação, de dança, de stand-up comedy, eu posso preparar você, como eu preparei agora um professor de história, e ele já Que está massa. fazendo show já, lá no Comedy Club. E aí, que É maneiro. isso, Pô, são essas coisas que eu faço. Sou ator, diretor, roteirista, preparador de elenco principalmente. Os outros, sempre que precisa, eu estou lá, disponível para música, para. Sim, eu também tive que treinar um tempo karatê e muay thai, né, para ajudar na preparação também. É isso. que massa. Foi bom você ter falado de karatê, que eu sou karateca. Tô parado, mas sou karateca também. Pode Faixa crer. preta, primeiro Os- dan. Dá pra gente fazer uma brincadeira aí, né? Um Agora você catazinho. botou Comitê medo. não, só um Você botou catazinho pra medo gente agora. não. Que massa, que massa. É bom saber um pouco dessa história pra gente entender, né? Como que você chegou até aqui. Porque às vezes a gente vê o cara, né, no auge, o cara desenvolvendo e fala, mas qual foi essa história? Como é que foi, né, esse primeiro contato com a arte, com o teatro? E como você falou, você sempre teve esse sonho, né? E vem Uhum. galgando e vem construindo excelente trabalho. Muito massa, muito massa. E foi interessante falar sobre arte, porque assim, eu sei que a arte, né, é algo que se constrói em torno de teorias, perspectivas, subjetivas, mas assim, faz parte do nosso contexto de vida. Mas como que você, né, pela sua experiência, pela sua perspectiva, né, artista, conceitua a arte? O que é arte? Olha, para mim a arte ela é uma, como posso falar? Ela é uma expressão vulcânica da alma. É quando você pega a sua alma e brum, e você expande ela a ponto dela explodir para as pessoas enxergar como é que é a sua alma por dentro. O que é que passa dentro de você? É como se você estivesse quebrando os grilhões, sabe, da tua alma, assim, eu estou me libertando. É por isso que as pessoas falam assim, a arte é uma expressão. E ela é uma expressão mesmo. Às vezes, a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo. A gente vai lá e pinta um quadro. A pessoa vai ver o quadro e faz, caramba, doido, que quadro muito doido é esse? É lindo e tal, mas ele tem umas expressões muito doidas e tal. Essa música, como foi o cara que compôs essa música? Olha essa letra aí sei lá, Renato Russo. Olha essa letra de Zé Ramalho. Às vezes a gente não consegue, conversando, exprimir o que a gente quer. Mas a gente, quando coloca a nossa arte para fora, a gente consegue dizer o que a gente está sentindo. E a arte, ela expressa o que a gente vive no momento. No momento da política, momento de catástrofe. A música, ela reflete a sua época. Para mim, a arte, ela tem, assim, essa importância, como eu posso falar? Ela tem essa importância, você falou da subjetividade, né? Mas, Uhum. assim, sabe a coisa que mais me deixa triste em relação à arte? É quando Hum. pessoas, acho que não sei se você já viu pessoas falarem sobre isso, mas as pessoas perguntar qual é a importância da arte, sabe? Qual é a importância? Como se a gente tivesse que provar toda hora que a arte ela é importante. Eu estou falando isso porque eu já vi pessoas ficarem falando assim. Uma vez aconteceu isso, eu estava numa parada de onda, aí alguém reclamando, não, porque a economia, porque a segurança, eu fiz, pois é, a arte, né, a cultura que é importante. A pessoa, não, 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 não. Não, isso aí é essa ideia, mas o importante é a segurança, a educação, o trabalho, emprego, não sei o que, moradia. Aí eu fiquei assim, cara, eu não vou nem insistir em Discutir. conversar com a pessoa dessa. Porque assim, ela tem, como pode dizer assim, existe um preconceito com a arte. Estou falando isso de quem sofreu preconceito até da família. Meu Uhum. pai, ele só conseguiu entender a minha profissão quando ele foi no Teatro Alberto Maranhão assistir uma peça minha. Ele precisou ir lá, e olha que eu chamava, viu? Ele separou da minha mãe, casou com outra pessoa, a outra pessoa gostava mais de arte, essas coisas, e levou ele. Quando ele chegou lá, meu amigo, ele ficou emocionado. Ele não sabia que eu fazia um trabalho super profissional. Ele achava que era só um passatempo. É porque o pai ele não quer que o filho passe necessidade, ele não quer o filho sofrendo, contando moeda para pagar uma passagem de ônibus, sabe? Não ter o que comer, porque tem que ir passar o dia no teatro e não tem dinheiro para comprar comida.
Então, assim, é Uhum. cansativo a gente ter que ficar explicando a importância da arte, porque eu vou dizer qual é a importância da arte. Ela nos liberta da mediocridade, tira a gente desse caos que é o cotidiano. Quando teve a pandemia, a primeira coisa que parou foi o trabalho artístico. Show não podia ter mais. As pessoas que estavam gravando série, novela, filme, teve que parar. Quem foi o último a voltar depois da pandemia? Os artistas também. Por quê? Porque a arte ela exige coletividade. Tem que estar todo mundo junto. Então, quando eu fui gravar Cangaço Novo, que a gente vai falar sobre, eu tive que fazer 2 testes de Covid, sabe? Eu fiz 2. Teve gente que fazia quase todo dia, enfiando um negócio no nariz, tal, incomodava muito. Então, assim, os últimos foram os artistas. Estou falando isso não como reclamação, mas é um fato. Uhum. É isso, Que mas a arte é massa. maravilhosa. E é bom ouvir isso de você, né? E como você falou que a arte é a expressão vulcânica da alma, porque a gente tenta, né, materializar essa metáfora assim, e olhar um vulcão. Como é que é um vulcão em erupção? O vulcão, quando ele entra em erupção, ele entra em erupção. Então, assim, ele expele, ele explode, né? E se você for parar para observar, né, as filmagens que a gente vê de vulcão, assim, não a catástrofe que ele provoca quando é em área habitacional e tal, mas, assim, ele entrando em erupção é uma arte, é uma coisa magnífica, é uma coisa linda, pá, aquela coisa explodindo. E, assim, É um esse espetáculo. conceito é um espetáculo da natureza, exato. Esse conceito que você trouxe é extremamente sensacional. Eu costumo sempre falar com os meus alunos, né, que trabalhar com arte, né, eu trabalho muito com literatura, trabalho muito com texto em sala de aula, eu sempre falo, olha, a perspectiva que você precisa ter sobre a arte literária é diferente da perspectiva que você precisa ter sobre um texto formal jornalístico, né? Um não é melhor do que o outro. Um não exerce uma função mais importante do que o outro. São funções diferentes. Aí quando eu falo para eles que trabalhar com literatura é permitir ser tocado pela sensibilidade, casa justamente com essa questão que você fala da expressão vulcânica da alma. Porque o que é a arte? Senão o estímulo ao desenvolvimento da nossa sensibilidade. Porque para a gente sentir a arte, para a gente saborear a arte, a gente tem que se preparar para isso. Igual quando a gente está com fome. A gente está com fome, a gente come do jeito que vier. Mas quando você para e aprecia a comida, é uma parada completamente diferente. Então eu creio que essa desvalorização da arte é justamente devido à falta de sensibilidade das pessoas em se debruçar sobre a arte. Né? A gente vive de forma muito racional, de forma muito rápida e de forma muito prática e acha que é perda de tempo, né, parar para apreciar a arte. Mas não, é necessário, é importante. Né? E se a gente for parar para observar, nossa vida é uma arte. A arte de se Sim, comunicar, a arte de se relacionar e a arte, né, do entretenimento, que não proporciona só entretenimento, proporciona muita reflexão também. Então, mais uma vez, Cauni, muitíssimo obrigado. E eu vou pegar essa frase aqui, eu já coloquei entre aspas aqui, porque já para saber que é a sua, vou publicar nos meus stories e vou marcar. E muito, muito, muito obrigado. Sensacional. E você que está nos a arte é a assistindo até expressão vulcânica aqui. da alma. Hã? A arte é a expressão vulcânica da alma. Tá aqui, já anotei. E você que está nos assistindo até aqui, agora é a hora de você mostrar para o YouTube o valor desse conteúdo. Siga o nosso canal, Fica. curta, ative o sininho, deixe seu comentário, porque aqui na Live Silício a gente produz conteúdos relevantes, né? A gente produz conteúdo para alimentar a sua alma, alimentar seu intelecto. Então a gente precisa desse seu apoio, dessa sua moral, compartilhando os nossos conteúdos e fale com a gente também no final da live. Tá aí o nosso Instagram, fale o que você achou, né? Fala com o Caioni, se você quiser, estar interessado em desenvolver esse seu aspecto comunicativo, não necessariamente se tornar um ator, né, Caioni? Mas, assim, Sim. desenvolver mais essa questão de expressividade, posicionamento, pode falar com o cara, porque o cara é o cara, o homem é o homem. E vamos continuar, vamos continuar. Muito obrigado, Cauni. Estou feliz demais, cara. E assim, a gente sabe também, né, que existe diversas formas de se produzir arte, como a gente estava falando anteriormente, né? Entre elas vem se destacando muito o audiovisual. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa arte audiovisual, o que se configura como audiovisual.
O audiovisual, ele basicamente é você trabalhar com qualquer coisa que exija áudio e vídeo ao mesmo tempo, que você chamou arte audiovisual, né? A gente está acostumado a ouvir que o cinema é a sétima arte, né? E o Uhum, audiovisual, expande mais. Por quê? Porque dentro do audiovisual você tem, já falando em termos de mercado, você tem a oportunidade de fazer filme, que é a questão do cinema, a exibição no cinema. Você pode fazer novela, série, tudo que você pode fazer tanto para cinema como para TV. Na TV a gente vê reality show, vê programa de culinária, vê novela, vê futebol. Tudo isso depende do audiovisual. Porque a gente consegue uhum, celebrar eu aqui em casa consigo assistir, por quê? Porque tem alguém do audiovisual transmitindo com a qualidade de som e a qualidade de imagem. Tem também o que? O Instagram, o YouTube, que é o que você pediu. Só deixar claro para a galera. Quando você, no caso, Cris, você faz, galera, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso se chama mercado. Isso que você está fazendo é o quê? Quando você pede isso às pessoas, as pessoas vão entender que essa é o ganha-pão. Quem imaginaria que a gente estaria ganhando dinheiro com audiovisual de casa? Normalmente a gente faz, não, pronto, no meu caso, eu sou do audiovisual, então na sua cabeça é o quê? Não, Caio é o cara do audiovisual, ele trabalha em gravação, ele vai para o sol, vai para a chuva, grava no mar, grava no deserto. Mas você, Cris, você trabalha numa plataforma é, é, no site, tanto nesse site como no YouTube, como no Instagram, é audiovisual que você está fazendo. Você simplesmente está utilizando ferramentas que na época que eu comecei não era tão usado. Hoje você consegue usar um canal no YouTube, um Instagram, um TikTok. Por isso que o mercado audiovisual ele dá muito dinheiro. Até porque ele é muito caro, né? A pessoa ter uma câmera, a pessoa ter equipamento de áudio bom, ter um computador para editar. Exige que a gente tenha equipamento melhor, porque toda hora tem um outro profissional que está se especializando. Tipo, eu tenho um canal no YouTube. Sim, eu esqueci de dizer que eu tenho um canal no YouTube. Devido outros trabalhos que eu fui fazendo, eu fui parando de alimentar o canal, mas eu tenho pretensão, né? Eu comecei falando sobre os candidatos ao Oscar, os filmes que foi candidato ao Oscar, aí eu uhum. faço uma análise de forma assim bem descontraída, mas analisando bem direitinho para você entender por que você chorou naquela cena. Eu analiso por que você dá gargalhada na cena tal. Que massa. E são essas as ferramentas do nosso mercado. Não é só porque antigamente a gente tinha aquela coisa de pensar que só quem tinha uma câmera poderia fazer audiovisual. Não, com o seu celular você consegue fazer filme, você consegue fazer uma série. Claro que não com a qualidade da Netflix, mas você tendo um celular você consegue pegar um primo seu, uma namorada sua e vamos fazer aqui uma cena. É o que a gente mais vê. A gente vê muito influencer fazendo sketches com celular. E isso é muito massa, porque eu que sou do audiovisual, hoje em dia eu preciso usar o Instagram, o TikTok, para tentar alcançar mais pessoas. Então, o audiovisual, a arte do audiovisual, ela é acolhedora. Então, ela conseguiu expandir, sair daquela coisa de só quem é do cinema que pode fazer. Não, qualquer pessoa pode fazer audiovisual, mas exige dedicação e investimento, porque é caro, né? Que massa, que massa. Então quer dizer que eu tenho uma contribuição então no audiovisual, então, né? Sim, sim, Foi interessante você falar sobre essas questões, né? Porque justamente às vezes a gente tá, não a gente não é o profissional, não tem as ferramentas, né? Profissionais e tal, mas tem elementos que fazem parte desse universo, né? E hoje, né, a gente percebe que há uma forte movimentação midiática em torno das produções artísticas e até mesmo dos próprios artistas, né? E assim, você acha que as redes sociais, você já falou aí, né, vem sendo uma ferramenta de auxílio na divulgação do trabalho desenvolvido por essa galera? com certeza. É, é engraçado, né? A pessoa trabalha com doce. Ah, eu faço chocolate. Aí a pessoa faz, tu vai abrir uma loja? Ah, não tenho condição de abrir uma loja, mas eu vou abrir uma loja virtual no Instagram e vou começar a tirar foto. Aí a pessoa tira foto, aí alguém faz, não, faz o seguinte,
vamos melhorar a iluminação para tu poder pegar melhor os bombons que você faz, os brigadeiros. Vamos fazer aqui, ó, botar aqui assim um cenário atrás, aí a pessoa, é mesmo, né? Aí vai melhorando, vai melhorando. Quando vai olhar, dá mais trabalho fazer conteúdo para as redes sociais do que fazer o bombom, porque a pessoa é especialista em bombom. Então, para nós artistas, é a mesma coisa. Você tem as ferramentas das redes sociais, que é o Instagram, o TikTok, Twitter, YouTube, e você, quando vai olhar, todo mundo fala isso para mim, Caio Ni, faça um canal no YouTube, Caio Ni, faça isso, faça aquilo. Só que as pessoas que diziam isso, elas diziam isso porque elas queriam ver um conteúdo que eu queria fazer, mas elas queriam que eu fosse na mesma pegada dos outros influencers. Aí eu falava assim, olha, eu tenho um conteúdo, é massa, é relevante, só que eu não tenho o tempo que um influencer tem, porque o influencer ele vive para aquilo. Então, para ele é mais fácil pegar assim, ó, galera, ó, arrasta para cima. Olha, galera, aqui descontão aqui, ó, vai no meu, quem é seus patrocinadores aí? Gutierrez Pizzaria e Pronto. Barber House. Foi até bom você ter falado. Foi até bom, vou pegar logo o seu gancho aqui. Quero mandar um forte abraço para essa galera que acredita no meu trabalho, porque, Cauni, você sabe que desenvolver um trabalho de relevância, desenvolver um trabalho, principalmente no mundo digital, não é fácil, né? E ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, ter empresas que acreditam, é sensacional e é muito importante e gratificante. Então, eu quero agradecer aqui aos meus patrocinadores, né? Eu costumo dizer que é aqueles que me dão moral para Barber House, barbearia, e para Gutierrez Pizzaria. Sem sombra de dúvidas, não é o que eu estou falando que é só patrocínio, não, hein? Sem sombra de dúvida, Cauli, a melhor pizza de Parnamirim e, se bobear, do Rio Grande do Norte. E a gente vai marcar para você vir aqui comer uma pizza comigo. A gente pode fazer um bate-papo na pizzaria também, mas bem mais descontraído, porque senão a gente não come, né? Aí, só para concluir, o que eu estava falando sobre essa questão é que o artista ele tem que se adaptar ao mundo de hoje. Não adianta eu fazer um filme e não divulgar ele da forma correta. Não é só vou postar um trailer, mas você tem que postar no formato correto, no formato para stories, para reels. Você tem que saber o horário que você vai postar, porque os seus seguidores eles veem melhor naquele horário, entendeu? Os artistas, no geral, né, não é só daqui de Natal, não. No geral, tiveram que se adaptar às redes sociais. Uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes tem artista que sempre fez aquele conteúdo. Quando ele vai para as redes sociais, ele se descobre como um influencer, sabe? Às vezes ele se descobre como um coach, ele se descobre como um mentor, e ele já não faz mais o que ele fazia antes. Tipo, eu sou diretor de curta-metragem. O cara gostou tanto das redes sociais que ele decidiu agora o quê? Não, eu não vou mais ser diretor de curta-metragem, eu vou ser influencer de audiovisual no meu canal no YouTube, no meu Instagram. Aí a pessoa se descobre numa outra função e fica realizado. Às vezes a pessoa fala, não, é claro que ele está realizado porque ele vai ganhar mais, mas não é só isso, aí a pessoa se encontrou, sabe, Cris? É tipo você é professor, mas você tem um canal, você tem um programa de entrevistas. Aí digamos que você não está, Deus o livre, né? Mas digamos que você está 6 meses sem dar aula. Aí o que é que você vai fazer? Vou fazer conteúdo na internet. Aí isso aí começa a atrair um público que você não tinha. Pronto, o meu público que não lhe conhece vai começar a conhecer agora. É isso que eu estou falando. O uso da ferramenta é necessário para quem é do audiovisual, com certeza. Que massa, que massa. Sensacional. Eu tô me empolgando. Acho que daqui a pouco, terminando aqui, eu vou, Cauli, como é que é esse negócio de curso aí? Vai que no Cangaço Novo ter segunda temporada eu apareço aí. Então, Mas você, espaço para todo mundo. Você falou uma parada muito interessante que envolve questão de resiliência, envolve questão de observação do contexto, né? Às vezes você está desenvolvendo uma atividade e começa a perceber que para desenvolver melhor essa atividade, você tem que ter determinadas ferramentas ou ter que fazer alguma outra coisa. E quando você começa a fazer essa outra coisa, você, caramba, isso aqui é tão interessante quanto o que eu já fazia, ou então é mais interessante,
E às vezes, tipo assim, pô, tá dando mais lucro. Então o cara sim, faz aquele, né, remolde de suas atividades, seu comportamento. E isso é algo que a dinâmica, né, de relacionamento interpessoal atual nos proporciona. Né? A sociedade que a gente vive, o ano que a gente vive, o período que a gente vive, o século que a gente vive, eu não vou dizer nem que nos exige, mas nos proporciona essa possibilidade. Quando você falou, por exemplo, aí, do professor que você fez, né, a mentoria, né, a assessoria de história e tal, para ele atuar, eu pensei, caraca, em sala de aula eu sou dinâmico, eu sou. E quando você falou, já, caramba, eu acho que eu posso fazer isso para mim também, para eu melhorar, potencializar a minha dinâmica, a minha presença, né, botar entre aspas, presença de palco em sala de aula, né, sim. para chamar melhor a atenção do aluno, para dialogar com o aluno, porque assim, por melhores que sejam as minhas dinâmicas, né elas podem ser potencializadas. Então, assim, é muito interessante. Então, você que é professor que está nos assistindo aqui agora, se você é um professor e acha que não tem desenvoltura, procure Kaunin. Se você é o professor que acha que é bom e quer melhorar, procure Kauni também para você fazer, né, aquela dinâmica. E eu vou fazer uma pergunta aqui agora, Kauni. Não sei se você vai conseguir responder, mas tem alguma dinâmica e alguma ferramenta artística que você pode me passar aí para eu trabalhar com a turma do sexto ano? Que sexto ano é punk. Segurar, conter, direcionar a energia dessa galera. Deixa eu revelar um negócio a você. Ah, É, o, o professor de história se chama Rodrigo Sensei. Não sei nem se você conhece ele. não, acho que Rodrigo nunca ouvi Sensei falar. é especialista no sexto ano. E ele disse a mesma coisa. É o Ah, inferno. E ele sexto, usa isso no show cara. dele. Ele usa isso no show de stand-up. Ele usa isso. Ele compara aos mutantes dos X-Men, que cada um dá um trabalho diferente, sabe? O E que ele é a usa isso turma. no show dele. Cara, que legal. A turma do sexto Uma ano, dica. eu costumo sempre falar, antes de você dar a sua dica, eu costumo sempre falar assim, que é uma turma que ela exige muito. Tem que ter pulso, meu irmão, para trabalhar no sexto ano. Não é qualquer um que entra, não. E quando eu digo pulso, não é pulso para oprimir as crianças, não. Tem que se garantir, Sim, porque assim, é a turma que ou eles te amam ou eles te odeiam. Não tem meio termo com o sexto ano. Não tem. Ou eles te amam ou eles te odeiam. É a turma que está saindo do ensino fundamental 1, está entendendo todo o processo de adolescência, né? Sai daquela etapa de duas professoras, duas tias, para entrar com 6, 7 professores. Então, assim, é complexo para as crianças. Eu brinco assim, falo que é muito intenso e tal. O professor aí também de história fala, mas a gente sabe a complexidade que passa na mente das crianças e sabe da complexidade que o professor com a qual o professor precisa trabalhar para estar na turma do sexto ano. Então, assim, eu quero saber. Dá a dica aí pra gente aí. o- a dica que eu dou, normalmente, ela é baseada na verdade, ela é personalizada. A dica que eu dei para Rodrigo Sensei é diferente do que eu for dar para você, porque eu preciso fazer um mapeamento de como é seu comportamento na sala de aula e como é que você lida com as adversidades que acontecem na sala. Você falou da questão do sexto ano, que eles têm aquela mudança, tanto né, fisiológica, a mudança do corpo, como a mudança de sala de aula. Então, o que eu falo são várias dicas, né? Mas, digamos assim, você que é professor, você precisa estar falando, precisa manter os alunos focados em você. Normalmente, quando a gente fala com o público, não importa se é sexto ano, não importa se é adulto, você tem que tratar o seu público como a pessoa mais importante. Ah, mas a pessoa mais importante está tirando meu juízo. Olhe no olho dela. Sabe quando a pessoa diz assim, e quando você fala em público para não ficar nervoso, olha lá para o fundo, olha para o teto, olha não, olha no olho de cada um dos seus alunos quando você estiver falando, porque com certeza ele vai parar de conversar, porque ele vai falar, bicho, o professor está olhando para mim. E não é o olhar ameaçador, é o olhar de conquista. É você olhar e dizer assim, olha Pedrinho, esse escritor aqui, ele fez essa poesia num momento de dor. Sabe? Do mesmo jeito quando você fica, caramba, eu não estudei, eu vou ser reprovado. Ele estava passando pela mesma coisa, Pedro. Então, você tratar o seu aluno como se fosse
parte da sua aula mesmo, assim, do seu conteúdo. E não ser, não, ele é meu ouvinte, ele vai ter que aprender, não. Tipo assim, Pedrinho, meu irmão, olha só como isso aqui é massa. Aí Pedrinho, não me interessa, não. Aí você já vira para Cláudia. Cláudia, olha assim, é sempre o olhar no olhar. Nada de ficar falando, olhar para o quadro, gente, olha porque bora prestar atenção. Não, olha no olho. Claudinha, mas são 50 alunos, eu sei. Então, sai do teu lugar e vai andando entre as carteiras e olhando no olho. Porque o aluno, ele só faz esse barulho todo porque ele quer chamar atenção para ele. Só isso. Uhum. Então, chama atenção para você sendo mais acolhedor, entendeu? Mesmo no momento de causa, você consegue ser acolhedor olhando no olho. Sabe? Porque eu digo isso porque quando eu era aluno, minha mente voava muito rápido porque o professor não olhava para mim, entendeu? Eu fiz, ele não está dando aula para mim. Então, a dica é olho no olho. Sensacional, sensacional, muitíssimo obrigado. A gente tá aí, ó. A gente ainda ganhou uma consultoria grátis aí, ó. Sensacional. Isso só a live sinistra pode proporcionar para você. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou observar mais essa questão, como eu falei. Por mais dedicado que nós sejamos às nossas aulas, a gente precisa, né, de uma orientação, de uma outra área de conhecimento para agregar valores ali. E show de bola, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. E falando de observação, eu não só observo, mas também assim consumo muito o audiovisual brasileiro. E eu venho notando uma evolução tremenda nas produções, tanto em relação aos temas abordados, quanto à qualidade da película, né? E em relação ao audiovisual do Rio Grande do Norte. O que você tem observado e sentido ao longo desse tempo? Antes de eu falar sobre, me diga assim quais são filmes ou novelas ou séries que você ou animações que você gosta aqui do Brasil. Só para eu entender o que Bom, você gosta, o é, que você não gostou, mas eu conheço. as Pode ser novela últimas também. novela eu não assisto muito por causa do tempo realmente, né? A última que eu assisti foi Pantanal e achei assim, muito sensacional para a película, a imagem, as histórias, muito, muito massa. Agora, série eu tenho assistido muito, né? Cangaço Novo, Irmandade, Impuros, deixa eu ver mais o que, Sintonia, qual foi outra que eu assisti? Aquela, aquela outra das lendas, Cidade Invisível. Você assistiu? Cidade Invisível, sensacional, porque trabalha com o universo folclórico, né, Sim, brasileiro, associado à perspectiva urbana. Então, assim, pega uma coisa que a galera acha que é historiazinha de criança, e não, o Saci Pererê é coisa de criança. Não, não é. É o folclore, é o mito folclórico brasileiro. Traz essas questões mitológicas, né, do folclore brasileiro sim, e associa a uma série de suspense, de ação sensacional. Cidade Invisível. Bom Dia, Verônica, que sim, fala sobre aspecto de suspense, aspecto de ação, faz até uma denúncia em relação à persistência da violência contra a mulher, ou seja, eu acho massa porque as séries brasileiras, os filmes brasileiros, além da qualidade, eles abordam temáticas relevantes e temáticas que você ouve, vê e fala assim, caraca, você reflete. Eu termino de assistir, eu reflito, eu discuto com os meus alunos, eu discuto com os meus amigos, eu me leva a pensar, ou seja, não é só um entretenimento. sim. Eu quis fazer essa pergunta para eu saber quais eram as suas referências para a gente vir para o Rio Grande do Norte. Tá vendo como a função da arte ela é muito interessante? Fez com que você terminei a série, preciso debater ela com alguém, preciso passar isso para os meus alunos, porque é o contexto que a gente vive, né? Aqui no Brasil, né? As coisas que são abordadas, né? Até Uhum. uma série de realismo fantástico, como Cidade Invisível, reflete a nossa cultura, né? Reflete o que a gente passa no dia a dia, né? Por isso que eu falei que a arte, ela é o reflexo da sociedade daquela época, né? Porque que se você, eu vou assistir um filme de 1984. Aí quando você vai assistir, faz, caramba, esse filme é datado. Sim, ele é datado porque ele está refletindo o que aconteceu naquele ano. Coisas que aconteceram naquele ano. Sei lá, um navio naufragou na Baía de Guanabara, sei lá.
sabe? Coisa desse tipo. Um terremoto, um deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Aí vai retratado naquela época. Essa é a função da arte, né? É refletir a sua época. Você perguntou sobre a questão, como é que está indo, né, o audiovisual da gente. Nos anos 80 teve o filme Boi de Prata, que até teve uma exibição, reexibir o filme e imagens de bastidores da época, foi exibido, acho que faz 2 semanas, uma semana. Foi bem legal revisitar o filme. Mas, assim, teve uma retomada a partir de 2010. Por que eu estou dizendo retomada? Porque sempre teve profissionais de audiovisual querendo fazer cinema, principalmente em Natal, né? Porque tinha mais recursos. Mas a galera era de quê? Era a galera que trabalhava nas emissoras de TV, profissionais da Universidade de Rádio e TV, que não tinha curso de cinema, era rádio e TV. E, ó, se você quiser ser do audiovisual, Cris, você tem que fazer ou publicidade, que também não é um curso tão antigo, um curso, eu acho que dos anos, final dos anos 90, eu acho, para início de 2000, em particular, estou dizendo que é na, 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 na UFRN, acho que é até mais nova, o curso de publicidade. Era rádio e TV. É isso. Quer ser do cinema, faça rádio e TV. Para você poder mexer com câmera, com áudio. E quando foi em 2010, a UNP lançou o curso de cinema. Caramba, para todo mundo foi assim: caramba, eu vou fazer cinema. Logicamente, primeiro curso, cobaia. Mas assim, a galera foi ávida para fazer, sabe? Eu entrei na turma de 2011 e eu digo a você que já não era mais Van Damme que eu queria ser. Eu queria ser diretor, eu queria ser Spielberg, eu queria ser roteirista como o Allen e tal, essa galera aí. E 2010 foi o grande início. Alguém lhe perguntar, Cris, como foi que começou assim, essa questão do o boom do audiovisual em Natal, no Rio Grande do Norte? 2010, através do curso da UNP. Não era um curso maravilhoso, mas a gente brigava para que fosse. Nós, alunos, né? Sempre cobrando, cobrando. E a dificuldade antigamente é porque se você quisesse fazer um filme antes desse curso, se você quisesse fazer um filme, você tem que usar as câmeras dos outros. Quem eram os outros? As produtoras. As produtoras, elas são responsáveis pelas campanhas políticas. Antigamente, você lembra disso? Antigamente, tinha o showmício, né? Que era Uhum. as bandas tocando no meio do comício e os caras gravando para transformar aquilo num show depois para o cara vender, né? E transformar num clipe, num trailer do candidato. Mas era tudo das produtoras. Ah, propaganda do Nordestão, do Midway. Sim, é as produtoras que vão fazer. Não é você. A câmera não é sua, o equipamento não é seu. E quando chegou 2010, a gente começou a fazer o que acontecia em São Paulo, que é o quê? Cada um começou a comprar uma câmerazinha mais fraquinha, né? Não era TechPix não, viu? TechPix só diz o povo que a TechPix só funcionava de dia, quando era de noite, meu amigo. Horrível. E mas assim, tinha gente que fazia uns filmezinho caseiro e tal. E hoje em dia não, hoje em dia, eu não sei se você conhece essa função no audiovisual chamado filmmaker. Já ouviu falar? Uhum. Já, Pronto, já. o É uma filmmaker profissão crescendo muito. é isso mesmo. 2017, 16, 17 começou o boom de filmmaker aqui em Natal, né? Sabe, todo mundo era filmmaker. Não, tu compra uma câmera e faz igual a Glauber Rocha. Glauber Rocha foi um grande cineasta nos anos 70 e 80 aqui no Brasil. E ele tinha uma ideia de falar assim, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que é o que ele pregava. Então os filmmakers meio que fizeram isso. Não, eu tenho uma câmera, eu vou filmar o cliente, eu vou lá na pizzaria, como é o nome da pizzaria? Como é o nome? Pizzaria Gutierrez. Pronto, eu vou lá na Gutierrez e vou filmar as pizzas, vou filmar os clientes, os funcionários explicando, os clientes dando depoimento. Eu sozinho faço isso, eu filmo, eu edito, eu capto o som, eu dirijo a pessoa, eu faço o roteiro. Aí a pessoa, caramba, filmmaker é massa demais. É sofrimento, viu, ser filmmaker? Porque você faz tudo por um preço muito baixo, sabe, Cris? Chega a ser injusto, sabe, com um profissional Uhum. que o cara tá ali para oferecer o serviço, mas ele não pode cobrar mais porque o cara faz, não, tu não faz tudo sozinho? Não, tá bom. Aí o cara não quer contratar produtor, não quer contratar agência.
E hoje a gente já está no outro patamar. Por quê? Porque de 2010 até 2000 até 2017, 2010 até 2017, era a galera fazendo muito curta-metragem. E como é que a gente fazia os curta-metragens? A gente se juntava, digamos eu e você. Você tem a câmera que capta o áudio e tem um microfone e faz, Claudinho, bora fazer um filme aqui com meus alunos do sexto ano? Bora. Aí eu dirijo, escrevo o roteiro e a gente arranja uma pessoa para editar. Pronto. Foi assim que a gente foi fazendo os filmes, sabe? De curta-metragem. E como é que a gente fazia para ganhar dinheiro com isso? Não tem como ganhar dinheiro com audiovisual, com curta-metragem, porque não tem como você. Vou colocar para exibir no cinema. É muito caro para botar para exibir no cinema com um curta-metragem de 10 minutos, de 15 minutos. Então a gente colocava nos festivais de cinema no Brasil todo. É, eu tenho um filme chamado Beto Cagi, que ele foi exibido em Baía Formosa no festival e foi exibido no festival da Cracóvia, na Polônia. Infelizmente eu não pude ir para exibir o filme lá, mas ele foi exibido, foi muito massa. Tiveram que colocar em legenda em inglês, tá, aquela coisa todinha. E a galera gostava muito, sabe? Mas que pena não tava lá. Foi muito elogio. Beato Cagi, parece Jesus, não sei o quê, no meio da mata, na, na Caatinga do Rio Grande do Norte, aquela coisa todinha. O pessoal gostou, né? E era assim que a gente Legal. conseguia. Às vezes tem premiação em dinheiro. Então teve vários filmes que eu fui para o festival de Cerro Corá, que não sei, eu fui duas vezes, concorri duas vezes e ganhei duas vezes. Ganhei no primeiro eu ganhei com o filme Estrela da Mata, que era sobre sustentabilidade, que era lá em Baía Formosa, mostrando a Mata Atlântica. E no segundo ano eu ganhei com o filme Respire, que é uma crítica à poluição, ao lixo que nós mesmos produzimos e nós não temos cuidado com ele, em que ele destrói tal, a fauna e a flora brasileira. E, para finalizar, para você entender que muitos filmes nossos estão sendo feitos e foram feitos não só em Natal. Foi feito ali na Caverna de Martins, foi feito lá no terremoto de João Câmara, foi feito no calor de Mossoró. No Rio Grande do Norte inteiro tem pessoas fazendo audiovisual, entendeu? Mas, assim, são pessoas que fazem isso na resistência, sem grana. E o legal é que você faça. Claudinho, mas a qualidade tá péssima. Eu ia falar peba, né? É peba mesmo. Mas a gente tem que ter também crítica com o nosso próprio trabalho, entendeu? Não é só fazer de qualquer jeito, não. Ah, eu só tenho um celular? Beleza. Uma dica para você, Cris, no dia que você for fazer seu primeiro filme, não queira fazer o seu primeiro filme como se fosse o filme da sua vida. Faça o seu primeiro filme como um estudo, como um teste, mas que você consiga exibir ele. Não, eu vou fazer de qualquer jeito, aí depois eu mostro para minha família. Não, faça um negócio com o mínimo de qualidade e não precisa fazer o filme pagar um Oscar. Por quê? Porque pagar um Oscar você precisa de dinheiro, você precisa contratar profissionais. Então, se for eu e você e mais duas pessoas, a gente consegue fazer um curso, mas botando na cabeça que a gente tem nossas limitações. Vamos fazer um feijão bem feito, sabe? Mas o Uhum. importante é que a gente faça. O importante é fazer. Sensacional. Sensacional. Foi bom você falar isso, porque assim, a gente vê, né, as coisas acontecendo e acha que é de agora e tal, mas assim, tem uma história, né? E foi interessante você usar um termo muito legal que eu gosto de usar, né, que é a resistência. Então, assim, o artista ele resiste, né, para ele poder existir. Ele resiste. E não que a gente queira ficar resistindo o resto da vida, mas assim, a resistência nos dá a possibilidade de existência desse mundo, né? De Sim. adversidades. E falando de adversidades, assim, quais são, né? Essas adversidades que ainda são enfrentadas pela classe artística daqui do Rio Grande do Norte? Sim. É, você falou da resistência, eu vou só, antes da gente falar Uhum. sobre a questão do sustento, né? Da questão da parte financeira, né? A gente chama esse cinema de resistência, a gente chama de cinema de guerrilha,
porque é na guerrilha mesmo, a gente faz na cara e na coragem, mas fazendo tudo organizado. E começou aqui em Natal a gente chamar de brodagem. Tipo, não, meu irmão, bora trabalhar comigo na brodagem mesmo. Eu não tenho como lhe pagar, só que você vem como ator e teu nome vai aparecer nos créditos, você vai ser o protagonista, não sei o quê. Só que começou a virar, ficar pejorativo, né, esse termo, brodagem. Por quê? Porque o cara sabia que você foi de graça uma vez, o cara só quer lhe chamar de graça. Então, a gente começou a tirar essa coisa de brodagem e começar a ser mais profissional na questão de ganhar dinheiro. Porque quando existe resistência, tem que ser resistência em todos os âmbitos. Não é só Uhum. resistência em fazer, mas resistência em precificar o nosso trabalho. Então, o que eu quero falar é sobre a questão da parte financeira, dos recursos. Como é que a gente consegue recursos, né, para falar? A sua pergunta foi sobre isso, sobre a questão de política pública? E isso envolve, porque as dificuldades enfrentadas. Você tá na Pronto, linha, é isso sim, aí mesmo. Uma sim, dificuldade é sim, dinheiro, né? Como fazer? sim. Pronto. A forma da gente ganhar dinheiro, como eu te falei, não mudou muita coisa da galera que dos anos 80 e 90, da dificuldade, ainda continuava em 2010, 2012, 15. Então a gente dependia de quê? Precisamos do dinheiro público. Porque existe dinheiro público para fazer festa de final de ano da prefeitura, para fazer não sei o que da prefeitura. Por que não para a arte, né? Lembrando que existia outros artistas que já estavam brigando por isso, que era a galera da música, do circo. Então, assim, a gente precisa valorizar o nosso trabalho sendo nós mesmos pessoas organizadas. Então, chega de brodagem. Não, meu irmão, você quer me contratar? Então, vamos fazer o seguinte, o valor é tanto, vamos fazer isso direitinho. Não, meu irmão, mas Cris faz de graça. Eu fiz, é mesmo? Cris, ele tá cobrando de graça para fazer o quê? Não, ele vai só aparecer e dar um tchauzinho. Pronto, beleza. Mas chame Cris para fazer uma fala, para fazer uma dublagem. Ele vai cobrar. É mesmo? Ele vai cobrar. Porque ele é profissional também. Aí, tipo, a gente tem que ser levado a sério. Como é que a gente é levado a sério? Lutando pelos nossos direitos. E uma forma de lutar pelos nossos direitos é exigindo políticas públicas para a nossa arte, para o audiovisual. E foi isso que foi acontecendo, porque aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, tem a associação se chama ABD, ABDC, Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. E eu fiz parte, né, dessa associação e a gente brigava pelo quê? Precisamos de recurso para fazer nossos filmes. Chega de fazer filme de graça. Cris, era até vergonhoso a gente chegar e ficar num restaurante, tentar barganhar uma forma de o cara ceder quentinhas para a nossa equipe, para os atores, um café da manhã, porque a gente não tinha como pagar. Aí a pessoa fazia o Uhum. quê? Ah, eu vou fazer aqui umas 3 quentinhas, vocês dividem. Cara, era muito humilhante. Eu disse, meu irmão, tá errado. A gente tem que ser profissional, a gente tem que chegar com um documento, dizendo, olha, aqui a gente está querendo um patrocínio de 5 mil reais para tal, 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 aí vai no outro 10 mil. A gente começou a fazer dentro da lei, que é dentro da lei o quê? É pegar políticas públicas que abrissem caminhos para editais culturais, para leis de incentivo, que são as leis Câmara Cascudo, a Djalma Maranhão, Lei Rouanet, e o que a gente tem hoje em dia, que é maravilhoso, é a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que não é só para audiovisual, é para arte em geral, para cultura em geral, né? E foi assim que a gente começou a se organizar. Em 2013, o primeiro edital da prefeitura se chama Cine Natal. 3 filmes, cada um a 15 mil reais, um curta-metragem de 15 minutos a 15 mil reais. Parece que é muito dinheiro, né? 15 mil reais por um curta de 15 minutos. Parece que é muito, né? 15 mil. É, Tipo, eu e tá você, na eu e você, produção. eu e você, a gente não ganha 15 mil reais por mês. Quer dizer, eu não sei você, né? Eu não ganho, né, 15 mil reais por mês. Não, eu ainda não, mas foi bom você profetizar. Sim, recebemos, né? Recebemos, essa parte sim. Recebemos. E a gente participou desse primeiro edital, e no segundo a gente já foi melhorando, cobrando, aí no segundo já veio o valor de 50 mil reais para um curta só, foi melhorando, aí faz, meu irmão, mas é muito dinheiro, 50 mil para um curta de 15. Não, meu irmão.
como é que você quer exigir qualidade de uma pessoa se a pessoa está usando ferramentas inadequadas? Então, se eu tenho 50 mil, eu vou contratar um profissional com a câmera melhor, com um microfone melhor. Eu vou contratar um figurinista que é profissional, eu não vou precisar mais pedir a minha tia, que é costureira, para ir lá e pensar e criar alguma coisa, porque ela não cria, ela só produz, ela não cria, ela não é estilista. Então, assim, é profissionalizar e abençoar os que são da área, entendeu? Ah, eu quero contratar Cris, que foi ator no meu curta lá em 2010, agora eu vou pagar ele um cachê justo. Tá entendendo? Então, as políticas públicas, elas servem para tanto valorizar o nosso trabalho, como abrir portas para que o público saiba que existe audiovisual aqui no Rio Grande do Norte. Porque quando eu falava que fazia cinema, o pessoal ficava rindo. E tu é da Globo? Porque a referência de filme, de audiovisual, é Globo. Eu disse, É. não, eu fiz um filme e tal, eu fiz. Aí eu mostrava o filme a pessoa, de 15 minutos, a pessoa faz. É um clipe, né? Curtinho, né? Eu falei, não, é um filme. É um filme, não. O filme é igual o da Tela Quente, né? Tipo Velozes e Furiosos. Eu fiz, não, é porque existe curta-metragem, média e longa. O que você está falando é um longa-metragem. E eles têm uma verba maior para fazer. O que eu posso falar sobre essa questão da grana é que a gente não pode parar, tem que continuar exigindo o dinheiro justo, mas que isso seja transformado em conteúdo para a população. Porque eu preciso ir lá no Passo da Pátria, eu preciso ir lá em, em Passagem de Areia, eu preciso ir nesses lugares para que as pessoas saibam que existe cinema. E eu preciso levar isso. E como é que eu levo isso? Através de políticas públicas, em que a gente leva conteúdo, a gente fomenta, a gente faz curso para essa galera. Diga aí, teus alunos tendo uma oficina de audiovisual, quando eles terminarem, eles vão ficar com a cabeça desse tamanho e vão ficar pensando, cara, é isso que eu quero para minha vida. Mas tu ainda está no 6º ano. Cara, mas mexeu comigo, ativou alguma coisa em mim que estava faltando. É. Política pública é para isso, não é só para ganhar dinheiro, é para a gente fomentar e fazer com que a população saiba que eu, que moro aqui em Natal, faço cinema. Apesar que hoje em dia o pessoal só sabe que eu só me conhece por causa de Cangaço Novo. Cara, Ah, mas sensacional, só sensacional. para encerrar uma coisa sobre a questão de política pública, é que antigamente era pão e circo. Pão e circo é só para encher o bucho e diversão. Audiovisual não é pão e circo. Audiovisual é como a gente está falando. É para a gente expressar a nossa sociedade. É filmar ali no Alecrim, no Camelódromo. É filmar na Ponte de Igapó. Sabe? É mostrar a nossa cara. Porque se eu mostrar só Vingadores o tempo todo, ninguém vai se Uhum. identificar. Agora, se eu fizer um É. Vingadores, onde um dos Vingadores é um pinta, um dos Vingadores é um pescador, um, É. um, um, um dos Vingadores é a mulher que faz giga e tapioca, a gente vai se identificar, entendeu? Uhum. Até porque foi bom você falar isso, porque essas produções artísticas internacionais, né, representam a cultura internacional. Então, eles estão representando a cultura deles lá. Você vê que o filme norte-americano é sempre ali, Nova York, é sempre aquela cultura lá. Então, quando a gente vê um filme nacional, uma série nacional que representa, que traz os aspectos, né, a arquitetura urbana, né, dos grandes centros brasileiros, a gente, caramba, que maneiro, que legal. Foi assim, eu achei sensacional, por exemplo, quando em Velozes e Furiosos teve a cena no Rio. Sim. Mostrou o Rio, parte, né, do Rio de Janeiro, né, e tal. E você, Parte, caramba, viu? que Porque massa! outra parte foi gravada, acho que foi em Porto Rico ou foi em Costa Rica. Boa Não, parte foi gravada. aquela cena ali da perseguição ali não é no Rio, não, que eu não consegui identificar, não. Falei, onde que é esse negócio ainda no Rio, não? Mas assim, mostrou uma parte ali que você fica, Sim, pô, que massa, é no Rio e tal. Então, assim, esse aspecto que você falou do audiovisual de destacar, né, o nosso contexto é extremamente importante porque começa a gerar em nós assim, o desejo de pertencimento, né? sim, E eu começo a perceber, caramba, que massa. Assim como a gente tem um, um, uma forte tendência a valorizar as novelas brasileiras comparado às novelas mexicanas, por exemplo. Você pega a novela brasileira, é referência. Pega a novela mexicana, os caras ficam zoando, né? Não, conteúdo estranho, a qualidade. Mas a novela brasileira, esculacha. Então, assim, é como se o Brasil manobrasse nas novelas e Hollywood, Estados Unidos, manobrasse nos filmes, né? Tem muito essa questão. Né? E muito, pô, muito sensacional.
ouvir você falar sobre essa questão, e principalmente também ouvir você falar sobre as questões de políticas públicas, né? Eu vou mostrar aqui agora, né, umas fotinhas aqui para gente, você mostra um pouquinho sobre o seu trabalho para você ir falando, né, para a gente, né? Que trabalho é esse aí? Quem são essas pessoas Esse aí? Eu já achei é, muito massa, porque assim, eu vejo que é um grupo de artistas aqui, né, pretos, e isso é muito interessante, né? Eu venho desenvolvendo um trabalho bem legal, assim, na escola onde eu dou aula, né, lá em Pium, Francisco Cabral de Souza, de educação antirracista, né? E falar sobre referências, né, representatividade, pessoas pretas, é extremamente importante, é relevante. Eu já achei legal, já achei legal. E o que é esse trabalho aí? essa é a primeira websérie de animação Potiguar e você está correto. As pessoas negras, pretas que estão na série foram escolhidas por causa disso mesmo, porque a websérie se chama As Aventuras de Nina e Chilo. E Nina mora em Mãe Luísa. A avó de Nina Massa. mora em Mãe Luísa. Aí, na série que estreou, a segunda temporada estreou segunda-feira agora, o nome do canal no YouTube é As Aventuras de Nina e Chilo. E foram 3 episódios na primeira temporada, a segunda também. Eu faço 2 personagens, eu faço o tio de Nina, que ele é aluno de faculdade, e ele apresenta o cordel para Nina. Ó, tá aí, ó, os 2 personagens que eu faço, tio Leleu e Chilo. Chilo é um cachorro que é um dos protagonistas junto com Nina, e quando eu fui fazer, minha voz é grave, né? E quando eu fui fazer o teste, eu achei engraçado, porque ele é um filho, ele é filhote, filhote. E eu disse, como é que eu vou fazer filhote com uma voz dessa? Aí lá vai, eu comecei a testar, quando foi na hora, eu fiz o teste, mandei o teste, aí depois disseram, você foi selecionado, gostamos. Quando a gente foi fazer o primeiro encontro do elenco, a galera tudo querendo saber quem é que faz a voz de Nina e quem faz a voz de Chilo, porque as vozes eles escutaram e acharam muito massa. Aí quando eu fui fazer, eu fazia assim, fazia, Nina, vamos brincar, eu quero brincar lá no morro, Nina. Aí ela respondia, e eu fazia, eu quero brincar na mata. Aí o pessoal disse, caramba, como é que tu tirou essa voz da voz tão grave? Eu falei, meu amigo, não quero nem saber o sacrifício que é, porque eu tenho que fazer uma preparação de voz, sabe? Eu consigo fazer um pouquinho mais agudo do que eu fiz agora, né? Só que eu faço no estúdio. E no estúdio eu posso gritar, eu posso Uhum. chorar, fazer uivar, sabe? Uhul! Eu consigo fazer. Desculpa se a história ouvir de vocês aí, tá, pessoal? Não. Aí, minha filha, Olivia, ela é apaixonada por Chilo. E a gente foi exibir lá em Mãe Luísa, no ginásio, que eu esqueci o nome do ginásio, que ele fica de frente ao farol de É Mãe um Luísa. ginásio bonitão lá, grandão. Tô ligado qual é. Isso, exatamente. Aí várias escolas estavam presentes e eu estava lá presente, né, para fazer um bate-papo com as crianças. Quando eu me levantei, ficaram, é, eu acho que é o tio. Aí só acertava um tio, né? Por causa da voz parecida, né? Que eu mudo pouco a voz, eu deixo só mais suave. Quando eu fui fazer estilo, aí o pessoal, caramba, as crianças ficaram assim com os olhos maior do que o meu. É Chilo. Ele não estava acreditando, porque eu falo, né? Olá, criança, não sei o que, minha voz assim. E essa série, ela é impactante. Por que ela é impactante? Por causa disso que você falou. Ela tem representatividade. Uma criança de classe média ou uma criança de classe alta, elitizada, não sei o que, burguês, ela acha bonito, mas só. Ela não vai ficar emocionada, não, ela acha bonito, que legal e tal. Mas quando a gente exibiu em Mãe Luísa, as crianças ficavam, ó, o morro, olha a rua que eu moro, porque tiveram a preocupação de retratar até as ruas de Mãe Luísa. Isso Que foi massa, muito, cara. foi Que muito massa. sensível, que foi criado por Felipe Chaves, que é o autor, né, da websérie, e o elenco é formado por Enio Cavalcante, que faz o professor, que é um burro. Enio Cavalcante, para você que não tá lembrado do nome, ele é de Cangaço Novo, ele faz Jeremias. É isso que eu ia perguntar. Esse aí do meio, né? Em cima? Isso, isso. Falei, rapaz, Aí parece com o cara. é ele mesmo.
E, e as meninas, essa que está fazendo um V é a que faz Nina, que é Maria Flor. Aí Tony Silva é essa que faz a avó, que tá com a mão no queixo. E que ela é muito conhecida em Mossoró porque ela faz chuva de bala lá em Mossoró, sabe? E ela tem uma voz Hum, massa. Ela faz a Ô, Nina, não sei o quê. E ela na segunda temporada tá fazendo uma lagartixa, um calango, um negócio assim. Que foi gravado, né? Foi gravado lá no Parque das Dunas. E essa outra que tá fazendo bico é a Alessandra Augusta, que faz a mãe de Nina. Então, que foi uma massa. preocupação de mostrar atores pretos que tem a característica, o cabelo, eu tenho uma venta grande, o olho grande, a orelha grande, os beição, que é característica do nosso povo preto. Eu sou misturado, né, Cris? Tem gente que pergunta se eu sou indiano, se eu sou marroquino. Meu sonho era fazer Jesus. Deixei meu cabelo 6 anos grande, mas nunca fizeram. Aí quando eu fui fazer cangaço novo, cortar o cabelo e tirar a barba. Pronto, meu sonho de ser Jesus foi para lá. Pois já Eu vou era. fazer o quê esse ano? Mas essa série, ela é maravilhosa, viu? E foi meu primeiro trabalho de dublagem. Como eu sempre trabalhei com música e cresci vendo desenho animado, eu peguei várias referências até achar a voz de estilo. Que massa, sensacional. E tem mais coisa aqui. Antes de eu passar, sensacional esse trabalho. E é algo assim, eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Acabar aqui, eu já vou assistir. E eu já estou aqui na mente de já jogar no meu planejamento para passar para os meus alunos. Porque, como você falou, é algo real. Né? A criança se identifica que é o seu local, identifica que é uma personagem que é parecida com ela, que é da realidade São dela, e temas isso é relevantes, viu? massa, massa, muito massa. Ainda mais com temas relevantes, né? Como você falou, sensacional. Sim. Galera, assisti as aventuras de Nina e Shiloh, né? Nina e Estilo. Nina e Só Estilo. colocar. É no YouTube, né? Que a gente consegue achar. O Instagram deles é Nina e Estilo, mas no YouTube é onde é o canal que passa. Massa, perfeito. Mais umas fotinhas aqui para você falando com a gente. É isso aí, foi o quê? Foi aquele que eu falei lá no Cerro Corá, que eu ganhei pela segunda vez do festival. Uhum. Eu ganhei. Não, esse foi o primeiro, porque eu não fui no primeiro Ancorá, que é o festival de audiovisual de lá, de Cerro Corá. Esse foi o que eu ganhei no segundo. E no terceira edição foi que eu ganhei, que é um troféu maior do que esse aí, bem grandão. Eu ganhei Massa. dinheiro também nisso aí. Aí é Esse bom, aí aí foi foi bom, né? esse filme é muito bom, viu? É uma crítica ao que fizeram com o calçadão de Ponta Negra. Que Eu massa. ganhei, é, eu ganhei melhor ator. Foi até exibido no Cinemark. Eu fui para a exibição, mas não pude ir no dia da premiação. Eu não pude receber. Também ganhei dinheiro com isso aí também, foi bem legal. Ó, as Foi um coisas melhorando. reconhecimento. E a gente É, consegue assistir onde esse filme? Insustentável está no YouTube também. Se você escrever do jeito que está escrito aí, o nome Insustentável lá já aparece no YouTube, Ah, massa, que é no canal Modernagem, que é da produtora que fez. massa. Isso aí é o Esse quê? é um trabalho institucional para o Dia do Biólogo. Foi gravado recentemente. Esse cara que está filmando é o diretor de fotografia, se chama Breno Edon. Eu fiz muitos filmes com ele. Esse que eu ganhei o prêmio lá em Cerro Corá, que era falando sobre a poluição da natureza. Ele foi o diretor de fotografia, dividi o prêmio com ele em dinheiro, né, também, que era justo. E essa galera que está aí como biólogos, que estão aí pesquisando, são todos atores, viu? Ah, acho que eu ia perguntar, essa galera aí é real mesmo? São biólogo Não, mesmo e tal? E esse laboratório, foi onde? Na UFRN? na UFRN, e quem estava ajudando a gente era os professores. Na verdade, essa que está em pé é professora, que está perto do câmera é a professora, e o restante são todos atores que são ex-alunos ou são atores que já trabalharam comigo, e eu dirigi esse vídeo, que é Institucional Poder do Biólogo. Vai ser lançado agora, dia 3, e depois eu Massa. encaminho para você assistir, tá bom? Pronto, encaminha, que a gente já Um assiste, projeto já divulga nacional. também. É, que massa, que massa. Olha aí, esse trabalho aí com a menininha. Eu gravando um monólogo com essa menina,
Tá vendo que eu tô pagando mico, né? Fazendo o papel de abestalhado. E ela tá adorando, né? É só para mostrar que, assim, eu gosto que a criança seja ela mesma. Eu não gosto que fiquem transformando a criança em adulto. Não, ela vai ter o tempo de crescer. Deixa ela ser criança. Porque as mães, quando eu sempre trabalhei com as crianças no programa de TV, Programa C de Criança, durante quase 3 anos em uns quebrados, na TV Ponta Negra, e eu era o diretor das crianças, elas eram repórter, isso, pode crer. Pronto, essa menina aí, ela tem um quadro de gastronomia, e essa era a equipe que filmava comigo, eu era o diretor. Por isso que eu tô de camisa preta. Eu brincava dizendo que eu usava preto porque eu era o diretor. E a gente tinha os caras tiravam demais. Os caras me chamavam de Dira de diretor. E tinha preocupação que a criança não passasse vergonha, sabe, na TV, porque as mães ficavam dando pitaco. Não, filha, faça assim. Eu olhava para trás e faço, mãe, pode deixar, tá? Pode deixar, eu sou o diretor aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas porque ela não sei o que, pode deixar. Aí quando eu tirava a mãe, a criança falava, ai, Caio Nil, obrigado, que mãe, ai, mãe pede para eu fazer umas coisas que passo vergonha. Eu falei, não, aqui é profissional, né? Porque elas estavam tratando como se fosse vídeo do Instagram, tipo fazendo story, que faz de qualquer jeito. Aham. Não, mulher, aqui você E está não conversando com tem, o né, microfone. a competência, a habilidade, a técnica, né, que você tem, que você Exatamente, estudou é a técnica. durante anos. Eu preciso deixar muito claro isso, né? Você estudou, você tem experiência, você se prepara. Então, assim, eu posso ir ali e fazer um vídeo, posso, mas a sua perspectiva, a sua experiência, né, sua competência e habilidade é completamente diferente. Você é isso, você é preparado para isso. E o mais importante não era elas aparecerem na TV, era elas saberem Opa, porque elas estavam daqui a aparecendo pouco. na TV. Era elas aprenderem. Por que eu estou segurando o microfone desse jeito? Porque quando eu vou entrevistar, eu seguro assim. Porque eu faço. Porque eu tenho que fazer uma fala de abertura como você fez, Cris. Você fez uma fala de abertura, você tem uns bordões que você fala sinistro, não sei nem se eu falei certo. Você fala dos patrocinadores. As crianças eram a mesma coisa, eram técnicas de jornalismo que eu ensinava a elas. E a gente entrevistou o pessoal do Jota Quest, a gente entrevistou o Whindersson. Sabe, a gente fez entrevista que o pessoal fazia. A gente entrevistou Robson Faria quando ele era governador e o pessoal ficou impressionado que uma menina de 8 anos, ela tinha 8, eu tinha 9, era 8 para 9 anos, ela entrevistou o Robson Faria de boa. E o pessoal ficou impressionado. Como é que essa menina sabe fazer isso? Aí a mãe fazia, foi Técnica. Caionê. Ai, Caionê é maravilhoso. Só que eu dava bronca também, sabe? Quando a criança não decorava a fala, quando a criança ficava correndo e ficando suada, eu dizia, olha, se você ficar suada, você não vai aparecer. Ai, Cauni, não sei o que. Aí a mãe fazia, tá vendo? Eu disse a você que Cauni ia brigar. Aí já botava um terror, sabe? Mas no final das contas, as crianças gostavam demais, porque eu não tratava elas como criança tapada, entendeu? Criança que a pessoa acha que é lesada. Aham. Eu tratava É, elas como é, profissional. é como eu faço em sala de aula, assim, eu respeito a individualidade do meu aluno. E respeitar a individualidade é você entender que ele é criança, e por ser criança, ele vai ter comportamento de criança, e eu, sendo adulto da relação, eu preciso direcionar isso. Respeitar que ele é criança e direcioná-la a fazer atividade sendo criança, e não exigir dela um comportamento de adulto, né? É questão de sensibilidade, né? Coisa que a gente Sim, consegue adquirir, como eu falei, por estudo, né? Por didática, por experiência, competência, habilidade. metodologia. Metodologias, exato. A galera às vezes pensa assim, ser professor é só dar aula, né? Não. A aula é a consequência de tudo que a gente vem desenvolvendo, né? Tem estudo, tem planejamento, tem preparo, tem pensar, tem articular, tem pensar nas adversidades. Se eu fizer isso e não der certo, eu vou fazer o quê e tal. E com audiovisual, né? A Sim, coisa funciona da mesma forma, né? E sim. falando em artistas, né? Artistas potiguares se destacando nas telinhas, né? A gente tem a Titina Medeiros, tem Quitéria Kelly, né? César Ferraro, entre outros. E essa galera, ela vem do teatro, né? Então, assim, pode-se dizer que o palco é uma escola que viabiliza e potencializa o desenvolvimento do trabalho do artista? Sim, com certeza. O palco, ele só tem validade se tiver o público. O professor só tem validade se tiver aluno. Então, o palco, ele é uma plataforma para que lá a gente, é lá que a gente vira um vulcão em erupção, é no palco. E
a questão da plateia, que muitas vezes ela é exigente, você não pode subir no palco só para cantar, só para dançar. Você está lá para expressar, para você mostrar para a pessoa que o que eu estou interpretando é algo vivo. Por isso que a gente fica impressionado quando alguém tá no palco, aí canta, chora, pula, dança, e a gente faz, caramba, como é que fulano faz isso? Porque o palco é a mesma coisa de você fazer um aulão num palco de um teatro para os alunos que estão lá, quer fazer vestibular, não sei o quê. Fazer vestibular, o cantigo, fazer Enem. É a mesma coisa de você subir no palco, você se transforma. É a mesma coisa de você na sala de aula. Quando você está na frente do quadro, é como se você, meu irmão, agora chegou a minha hora. O palco tem esse poder. E só para deixar claro assim que às vezes a gente acha que porque fulano veio do teatro, ele vai ser um grande ator de novela, de filme, né, de série. Lembrar que são linguagens diferentes. Uhum. Porque no teatro você tem um público ao vivo, tá ali, ó, palpável. Já no cinema, nas séries, na TV, você não está vendo o público, mas você tem que imaginar que eles estão lhe vendo. E Foi. durante muito, Ah, é só para complementar aqui, não, durante muito pode tempo continuar, pode continuar. as pessoas achavam que o teatro, já que você falou sobre palco, o teatro, ele em nenhum momento ele poderia se misturar com audiovisual, como se fossem antagonistas. Mas na verdade, a arte, ela pode convergir. Porque a gente conhece a expressão teatro musical, porque as pessoas pegaram as peças de teatro e transformaram em musicais. E como é que a gente vai convergir teatro e audiovisual? Quando o cinema surgiu, no final de 1800 e alguma coisa, quem eram os atores? Não era ator de cinema, que não existia, eram os atores de teatro. Uhum. Logicamente, com o estilo de teatro, né? Aquela coisa mais... Cris, onde está você, Cris? Você está na sala de... Sabe, era uma coisa mais expressiva, Dramatizada, porque né? era. Só que com o tempo foi se criando técnica que não precisa você arregalar o zoião, porque a lente da câmera pega seu olho. Que é como foi a minha cena em Cangaço Novo. A câmera ficou bem pertinho do meu rosto e já captou, não precisou eu esbugalhar demais, não sei o quê. E essa conversão entre a arte do teatro com o audiovisual gerou muita coisa boa e está gerando, que são atores. E tem peça de teatro que tem interatividade ao vivo ali. Tem uma câmera ligada, mostrando um painel com cenas, ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo no palco, tem uma câmera mostrando no monitor ou num telão uma outra cena rolando também, que faz parte do universo da peça. Que Não dá massa. para separar. A arte, ela precisa uma da outra, a dança precisa. Como é que eu vou fazer um clipe se não for com a câmera? Então, é a conversão da música com o audiovisual. Eu te fiz essa pergunta porque eu fiz alguma pergunta parecida para José Neto. José Neto, nosso ator aí também sensacional, desenvolve um trabalho sensacional. Atualmente ele está com a Mulher Monstro, que é uma peça muito forte, Sim, muito crítica. Daí eu perguntei isso e ele falou algo parecido com o que você falou, né? E que são perspectivas diferentes, mas que se convergem, né? O palco e, e a audiovisual. tela, né? Sim. O audiovisual. Sensacional. E vamos lá agora, tem uma série aí, né, que tá fazendo sucesso danado, né, que inclusive conta com a participação de diversos atores, né, atrizes potiguares, que é Cangaço Novo. Esse destaque do audiovisual, né, brasileiro, ele é o início ou ele é o reflexo de atividades desenvolvidas em solo nordestino? Cangaço Novo é o reflexo de tudo isso que eu te falei do surgimento do audiovisual. É um reflexo. Estou falando isso porque em Cangaço Novo foram 14 atores do Rio Grande do Norte. Mossoró, Parnamirim, Natal, eu não lembro de mais alguma região, mas lembrando que mesmo morando em Natal, mas tipo Titina é de Acari, né, do Seridó. E o que é legal é que é um reflexo porque, Cris, eu estou falando isso, e não o início. Porque, como eu te falei, né, o audiovisual de 2010 teve uma retomada e
em 2017, para você ver, né? As pessoas só têm referência de... Você é carioca, né? Uhum. Pronto. Sou. A sua referência é atores cariocas e paulistas. É. Então, a gente nunca ia imaginar onde é que ia estar os atores potiguares nesse negócio, né? Então, quando veio a produtora de elenco, Marcela alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome, ela veio fazer o teste de atores para a novela Onde Nascem os Fortes, que era uma novela das 11, que foi exibida em 2018, ela veio em 2017 fazer o teste e passaram 5 a 6 atores e eu fui um dos que passaram para fazer essa novela da Globo. E só que foi uma participação pequena, mas a gente teve outros atores que tiveram participações maiores. E depois de Onde Nascem os Fortes foi que começaram a olhar para a gente. Aí foi quando começou a chegar os testes para Cangaço Novo, que foram, por causa da pandemia, não teve como fazer teste antes. Porque os testes eram para ter sido feitos em 2019. Aí não, começou em 2020, na segunda metade e online. Meu amigo, nenhum artista estava acostumado a fazer teste online, sempre era presencial. Então, era esse negócio da briga da câmera, igual a gente teve essa briga para tentar gravar, para fazer a live aqui. E a gente também tinha, tipo, meu irmão, qual é o formato? Ah, tem que entrar no Zoom, o pessoal não sabia o que diabo era Zoom, porque ninguém estava acostumado a usar essas plataformas de transmissão. E foi feito em 2020 o teste, e já foi sendo selecionado Alice Carvalho, que é de Parnamirim, que é Faini Norá, que é uma das protagonistas. E eu, quando fui selecionado, eu vou dizer uma coisa a você, né? Você sabe que eu cresci na igreja, não sou fanático, não sou bitolado, eu sou o cara que vive o evangelho, não a instituição, assembleia, não sei o quê. Eu vivo o evangelho. Quando eu estou dentro da igreja, eu estou vivendo o evangelho. Quando eu estou nas gravações, eu estou vivendo o evangelho. Então, eu dou graças a Deus por ter entrado em Cangaço Novo. Não só pela questão é, é, profissional ou cachê, essas coisas, mas pelo fato de eu estar lá no meio e as pessoas começaram a olhar assim, meu irmão, tu tem um negócio diferente em tu, viu? E, e as pessoas começaram a enxergar que o Potiguar sabe fazer cinema. Olha que cara assustado a mim. Por quê? Porque tava vindo bala do lado de lá para cá. Então, eu agradeço a Deus por ter participado do Cangaço Novo e fico feliz porque foram 14 atores. A maioria foi pela agência Trama, que eu faço parte da agência Trama, que é a agência de atores. Olha, a minha cara aí, Cris, é porque tava vindo o tiro de lá para cá, sabe? Mas foi Uhum. cortada essa parte. Eu não sei por que foi cortada, acho que por causa do tempo. Porque o pessoal ficou perguntando, por que tava com a cara assustada? Se tu tava com a 12 na mão. Sim, é porque eles estavam atirando lá. Então, eu tive Uhum. dificuldades nessa cena, né? Porque a gente atirava com bala de paintball. A gente não, né? O profissional. E era tirando fino, assim, ó. Pum, batendo nessa rocha que tá na minha frente. E é legal a gente entender que essas gravações, a gente tem a Titina Medeiros, que é a nossa maior referência em termos popular, né? Porque Titina mesmo disse, não, gente, eu não sou tudo isso não, pare com isso, pelo amor de Deus. Titina é massa. É porque o pessoal só conhece ela da Conjol ou da novela Cheia de Charme. Mas É. Titina, nos bastidores, era todo mundo tietando ela, os atores dos outros estados, e é legal ver isso. Quem quer imaginar que uma Potiguar ia estar sendo prestigiada por outros atores de São Paulo, do Rio, que estavam querendo tirar foto com ela o tempo todinho, e ela é super acessível. É, ela ela fazendo isso, tratando as pessoas como pessoas comuns, outros atores e o público que ama muito ela, revela que a gente está pronto sim para fazer cinema aqui em Natal, sabe? No Rio Grande do Norte, fazer novela. Porque o pessoal faz, não, começa a fazer, Claudinho está em Cangaço Novo, agora vai ser besta. Não, eu já era besta antes disso, sabe? É, mas assim, te falar que tá valendo a pena, sabe, Cris? E Cangaço Novo é uma prova de que o esforço vale a pena. Todo mundo fala desse plano. Ficou muito bom isso. Eu estou muito feliz, sabe? Eu estou feliz porque, assim, em 3 dias, acho que foi no terceiro dia, já era primeiro top 1 no Brasil, Cangaço Novo, na Prime Video. Acho que foi no terceiro dia. E no mundo inteiro está em top 10, está
tá entre os 10, né? Não sei se é qual a posição, mas está entre os 10. No mundo inteiro foi agora, faz 2 dias, eu acho. Top 10. E é Top, é legal. Sabe por quê? sensacional. Sabe por que você gosta, Cris? Porque você, mesmo você sendo carioca, mas você tá vendo que você é um cara que mora no Nordeste há um bom tempo, você tá vendo a representatividade não só da língua, né, do sotaque, Uhum. tom de pele, sabe, da pele queimada, sabe, da Foi. desgastada do É. sol. Até as E eu, pessoas eu, brancas são diferentes, eu são queimadas, né? assisti com a minha namorada e falei justamente isso. Tem a Dinorah, né? E tem a atriz que faz a irmã dela, eu não lembro o nome da personagem agora. E eu olhei e falei É, assim, caraca, que Silvânia, produção fantástica. Olha a pele dessa mulher. Olha a verdade que ela exala, não é? Aquela coisa assim, verdadeira. Tipo assim, do início ao fim. Porque assim, o que me dá indignação, falar a verdade, né? Mas claro que eu entendo, né? Que é questão financeira e tal, mas assim, é porque a tendência das séries brasileiras é ter pouco capítulo. Então, esse é sim, 6, 8. Então a gente fica naquela. Agora, quando que vai vir a segunda rapaz, é temporada? judiação, né? Pô, ano que vem, agora, daqui a 2 anos, vai ter a segunda temporada. Então, assim, foi muito. E o que eu achei interessante é justamente isso, né? A cor das pessoas, a fala, a ignorar, você olha e fala assim, rapaz, isso aí é uma nordestina nata, aí a gíria, aí aquela coisa natural e vai envolvendo você e você vai junto com ela também. Eu vibrava em cada fala dela ali. E muito a É, personagem muito enérgica, né? Muito aquela. Sem perder. Coisa que eu achei interessante. Ela, em meio a um ambiente masculino, sem perder a feminilidade. sim. Né? Ela não perde a feminilidade, é a menina, é a mulher ali no meio e respeitada, né? Dentro daquele ambiente. A gente não vai analisar a série, porque senão vai dar uma outra live, mas assim, é muita coisa Tem que fazer só sensacional. uma sobre isso, né? Só como você falou, se for para série, vai ser uma live só sobre isso, mas é sensacional. E eu fiquei muito feliz, né? Eu estava sabendo por alto, você participava, ou não sei se eu vi alguma coisa, você falando na sua rede e tal, mas eu estava querendo esperar assim, qual vai ser a hora, qual vai ser a hora? Quando você olhou, apareceu, o Cauli, pô. Cauli, eu olhei assim, conheço, pô, Cauli Venâncio, meu amigo e tal, que não sei o quê. E é muito massa, muito legal. A gente vê gente da gente ali. E foi assim, mas poxa, foi um momento curto, mas foi um momento que fez muita diferença, Isso, né? isso. Assim, naquele momento ali, eu lembro, né, que você já tive em contato com você por meio da arte também no grupo de teatro que a gente tinha lá na igreja, que você foi, deu uma moral pra gente, você falou assim, não existe participação inferior e participação superior, todas são importantes. Então, a entrada, o colocar de uma cadeira, um olhar, se ele for bem feito, ele é muito importante. Se ele for mal feito, ele vai estragar com toda a peça. E a sua representação foi sensacional, Segunda sensacional. temporada já está escrita, viu? E já é o Vai estar só caminho. esperando agora o sinal verde da Amazon para dizer assim, ó, pode gravar que já estamos com o recurso liberado. Só precisa disso, porque a Ah, segunda temporada já está escrita. Isso foi dito pelo diretor, Ali Muritiba, foram 2 diretores, né? E Fábio Mendonça. Aí Ali Muritiba já avisou, está pronto, só falta a Amazon dar o sinal verde. tem E vai ter teste, spoilerzinho viu? aí? Tem Novos nada. testes para nossos personagens. Vou ver se eu faço. Vai que eu consigo uma participação especial. Ai, ai, que massa, que massa. E outra coisa interessante, a gente vê que as séries, os filmes, eles estão realizados em locais reais, em áreas reais, Sim. né? A gente tem Cangaço Novo, a gente teve aí também um outro filme também muito interessante, que eu esqueci o nome agora, se passa no Bacurau. Nordeste. Isso, Bacurau, né? Bacurau também Foi se feito em passa, né? Paraíba. Nas comunidades, interiorando, assim, o desenvolvimento audiovisual, ele gera algum retorno para a sociedade, ou seja, são promovidas ações de intervenções positivas nessas comunidades locais, na área onde é realizada a filmagem? Essa é uma contrapartida que
toda pessoa que faz audiovisual tem que ter uma contrapartida quando trabalha com recurso público. Estou falando pela questão do que eu tinha falado antes sobre a política pública. Os editais, as leis de incentivo, exigem o quê? Eu vou te dar o dinheiro para você fazer seu filme, mas o que é que a comunidade local vai ganhar com isso? Então, assim, tem que ter é, oficina de apreciação de audiovisual, né? Tipo, as crianças, os adultos vão aprender a mexer em câmera, ou elas vão trabalhar como Bacurau, que teve muito elenco de apoio, muito figurante, que era da cidade. Eles ganharam com isso. Eles ganharam dinheiro com isso também. E tem que deixar alguma coisa. Tem pessoas que tem filmes ou séries que eles constroem escolas, igrejas, constrói prédios para que fique para a população. E tem que ter isso, sabe? Tem que ter o ensinamento. Às vezes tem série e filme que também deixa equipamento de projeção. Ah, na cidade não tem cinema, então vamos deixar aqui um material de exibição, que é o telão, o data show. Data show não, como é que fala o nome? Enfim, É, o exibidor. O exibidor. é. Data show mesmo. O data show, deixa a caixa de som, sabe? Porque senão vai ser só o explorador que veio roubar o ouro do país, entendeu? E não Uhum. é isso. E existe, tipo, não sei se você já ouviu falar, tem um projeto chamado Curta na Kombi, que é um casal que faz, e ele sai nas comunidades e nos municípios exibindo filme. Aí eles têm apoio, né? Às vezes eles conseguem ter pipoca, refrigerante, doce, tipo um chocolatezinho, para a galera assistir sentadinha. Eles sempre fazem parceria ou com algum órgão público da cultura ou com comércios da cidade, entendeu? A gente vai num bairro de Parnamirim que é mais carente. Aí chega lá e fala com o pessoal do bairro, tem algum mercadinho aqui que pode ajudar a gente, alguém que pode ceder a energia para a gente exibir aqui. E é ao ar livre, é massa. E tem o Sesc também, que o Sesc sempre faz projetos itinerantes, ou projetos que levem as pessoas até o Sesc, entendeu? A população ir até o Sesc para assistir às mostras de cinema, e sempre tem oficina de roteiro, oficina de preparação de atuação, de fotografia, de som, sabe? É massa. Só não tem assim de edição, porque a edição é uma coisa mais complexa, você precisa de Mais computador, punk. mas som, fotografia, atuação, roteiro, às vezes direção, é ofertado para a população. Ah, que massa. É bom saber isso porque, assim, a gente passa a perceber e a conhecer que é um trabalho de integralização, né? Foi muito interessante você usar essa analogia do colonizador, né? Porque eu não vou para lá apenas para explorar as riquezas visuais, né? Daquele ambiente e deixar as minhas marcas negativas. Não, eu vou fazer um compartilhamento de conhecimento, né? De informações e de cultura, né? E é muito interessante, foi muito legal você ter falado isso, para a gente poder refletir em relação à relevância, né, da propagação da arte audiovisual potiguar. Então, a relevância é importante para a própria arte audiovisual, como também para aquelas pessoas da comunidade, para toda aquela área ali que se configura como cenário. E, Cauni, estamos chegando ao final da nossa Falei trocação de demais, eu falei ideia. demais, desculpa. Nada, é que o negócio é assim mesmo, é para a gente falar, para a gente dialogar. É um tema que é muito real, né, para você, né, é visceral. Então, assim, é, já esperava, né, esse tempo de diálogo, já esperava justamente sentir, ouvir, saborear essa verdade que você exala. E eu gostaria que você deixasse algumas orientações aí para a galera, né, que quer se embrenhar nessa estrada do audiovisual para a galera que está, né, caminhando, principalmente a galera jovem, né, Potiguar, do Brasil afora. Quais são as orientações que você deixa aí para gente? A minha orientação não é nada romantizada, é a realidade. Quando você for fazer, as pessoas dizem assim: homem, vá na cara e na coragem. Não caia nessa. Não vá na cara e na coragem. Vá na coragem e na responsabilidade.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o audiovisual é um ambiente profissional. Ele exige uma certa capacidade sua, mínima, e exige dinheiro. Então, Cris, se você quiser começar hoje, você não pode abandonar a tua turma para fazer audiovisual. Então, a minha primeira dica, tenha uma renda extra para poder fazer seus filmes, suas séries, seu canal no YouTube, tenha uma renda extra para que não seja o seu sonho se torne algo pesado na sua vida. Principalmente para quem é jovem, que depende dos pais ou depende de alguém, cara, você não pode ficar, ei, me dê direito porque eu vou ali para um ensaio, eu vou ali, digamos que o pai que paga as coisas, o pai já está pagando sua faculdade, já está pagando seu curso de inglês, não sei o quê. Então, tenha uma renda extra e faça paralelo a sua arte, até você chegar ao ponto de que a sua arte lhe sustente. Então, não vá na doidice de abandonar o que você está fazendo, não deixe seu emprego, porque você precisa daquela estabilidade financeira. Essa é a dica mais realista que eu dou. Quando eu comecei, eu sabia que eu ia passar perrengue, que eu tenho que fazer algumas escolhas. Claro que tem coisas que são exceções, né, Cris? Tem coisas que você tem que abandonar aquele emprego, porque senão você não começa a fazer o que você quer. Uhum. Mas comece fazendo com responsabilidade. Organize o que é que você vai fazer e como você vai desenvolver aquele seu projeto e como você vai terminar ele. Para não começar a construir a casa e, eita, acabou os tijolos. E agora, como é que eu vou terminar? Não tem como tu gastar o dinheiro todo só no cimento. A segunda dica é crie uma equipe que seja entrosada com você. Porque se você for esperar comprar uma câmera, você não vai começar nunca. Então, tem um amigo que tem uma câmera, uma amiga que é maquiadora, uma amiga que tem microfone, tem gravador, se junta com essa galera. Ó, lembra que eu te falei, Cris, que eu e tu e mais uma pessoa a gente faz um filme? É a mesma coisa para quem está começando. Mais valioso do que você ter o dinheiro para fazer teu filme é você ter uma equipe que esteja entrosada com você. Porque na hora que você fala assim, meu irmão, eu quero filmar uma pessoa boiando na Praia da Redinha. Eu quero um drone que vá lá. Eu tenho dinheiro para contratar um drone. Aí a pessoa que faz o drone fala, mas não não trabalho não. Porque você é insuportável, você é mandão, você tem uma visão de mundo das artes totalmente diferente da minha, você é muito egocêntrico. Entendeu o que eu estou falando? Equipe. Forme uma equipe que vocês sejam assim, ó, que vocês tenham afinidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois você forma uma equipe, você vai ver como é massa ter pessoas trabalhando do teu lado e você confia. Porque cinema é uma arte coletiva. Não adianta você dar um de filmmaker e vou fazer tudo sozinho. Porque se você fazer tudo sozinho, você vai errar, você não vai perceber os erros, você só vai ver depois que vai editar. Fala, eita, esqueci de dar o REC no microfone, não captou a voz. Então é isso. Duas dicas, galera. Tenha uma renda extra para poder fazer a sua arte, porque senão você desiste. Porque chega uma hora que as contas chegam, então você tem que ter aquele dinheiro para pagar até você se estabilizar. E a segunda dica, forme uma equipe de confiança. Consiga um câmera, um editor, pessoas que estão começando que vão te ajudar. Sensacional, sensacional. Cauli, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua moral. Abrilhantou muito o nosso momento, né? Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento em relação ao audiovisual. Como eu falei anteriormente, a gente sente, percebe, né, a verdade que você reverbera, né, em relação ao seu trabalho. E eu, assim, eu estou aqui extremamente satisfeitíssimo por você ter nos dado essa moral. Ah, então, muito obrigado mesmo. Que eu tenho a te dar agora aquele abraço, meu irmão. Forte abraço, valeu mesmo. Obrigado. Eu quero ofertar uma coisa para você. Se você precisar que eu vá numa aula sua, uma aula voltada só para a cultura, para arte, se você quiser que eu vá lá bater um papo com seus alunos, falar um pouco, ou dar uma oficina de atuação para eles, pode contar comigo, tá? Tá marcado, meu parceiro. Show de bola! Show de bola! Acabou aqui, já vou falar com a coordenação que a gente já vai ter a próxima diálogo aí no Café com Prosa aí com Caio Venâncio. Café com Prosa é um projeto que eu desenvolvo nas escolas, né, que eu dou aula, que eu sempre trago alguém de fora para estar compartilhando seu conhecimento, sua experiência, né,
com a galera lá, e no mês de oficinas, no mês de palestra, e Caioni já tá na área, show de bola. Vamos só programar essa parada aí. Caioni, mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu irmão. Valeu mesmo, valeu mesmo. Obrigado e viva o Forte Cinema Potiguar. abraço. Viva Cinema Potiguar. Um forte abraço, meu irmão. E até mais. Valeu. Valeu. Essa foi a live sinistra de hoje, né? Com Caioni Venâncio. Arrasou, sensacional. Você faça aquela atividade que a gente sempre pede, né? Dá aquela moral. Clique aí, compartilha, siga o nosso canal, deixe seu comentário, diga para o YouTube que esse conteúdo aqui é relevante, né? Essa live é um oferecimento da Barber House, a minha, sua, nossa barbearia, e da Gutierrez Pizzaria. Sem sombra de dúvidas, a melhor pizza de Parnamirim. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e tchau!